Hello, hello, hello! Vamos, meu povo, estudar aqui um princípio espiritual embutido numa das coisas que eu já percebi aqui, por isso eu vou falar disso agora. Uma das coisas que mais causa confusão, que é entender as coisas espirituais pelo viés quântico e misturar tudo. Então a gente está dentro do universo quântico. Aqui tudo é dual, né? Então aqui tudo tem os dois lados, tem lei do retorno e a gente acha que isso é espiritual. Então a gente confunde tudo. E aí eu trouxe aqui para vocês hoje um princípio espiritual que está escondidinho, assim, num texto muito legal, que é conhecido, talvez até você já tenha ouvido, talvez você não tenha compreendido o que ele está tentando te ensinar, que é Mateus 25, versículo 29. Olha o que está escrito lá. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o pouco que tiver, lhe será tirado. Pega essa pedrada aí. Olha esse tiro, minha gente. Aqui a gente já vai começar a matar um princípio muito legal com essa confusão quântica, tá? Esse versículo, antes de tudo, tá? Ele nos remete a uma lei de consciência. Então, aqui a gente já tem que prestar atenção que não é um privilégio. E assim, é muito confundido. Esse evangelho vendido agora da prosperidade aí pelas igrejas evangélicas tá um terror, minha gente. Tá confundindo toda coisa. E a gente acha que é merecimento, que é privilégio. Isso não tem nada a ver com a graça. Aí tá cada vez ficando mais confuso, né? E eu vejo pelas perguntas que eu tenho conversado nesses anos, assim, com muitas pessoas, eu não sei quantas vezes eu já expliquei isso aqui. Universo quântico e espiritual são duas coisas diferentes, né? Então eu trouxe aqui essa explicação, que vai ficar aqui, né, pública para todo mundo ouvir, que é exatamente para ajudar esta compreensão, tá? Então, o que essa lei de consciência nos fala aqui, ó? Ela é uma expansão que ela acontece onde há presença, onde há gratidão, onde há uso consciente dos recursos que você já tem. Então é meramente consciência, minha gente. Prestem atenção. Ter, não necessariamente é o possuir, tá? Então a gente tem muito essa coisa do ter, né? Ter as coisas. Eu morro de rir do professor Hélio, que é o carro, casa, né? Apartamento, namorado. Então a gente só quer ter. Então a gente acha que esse possuir essas posses, e tantas vezes, né, Jesus disse, onde está seu coração? Eu só quero seu coração. E o nosso coração está preso nessas posses, nesses tem. Então aqui entra uma coisa muito interessante, né? Que é sobre a gente estar, não exatamente possuir, mas estar numa relação viva com o que a vida nos confiou, nos trouxe. Então assim, olha, todos nós ganhamos uma coisa assim, preciosíssima, mais preciosa que a gente já ganhou e que a gente vai ganhar, que é a vida. O que você está fazendo com a sua vida? Tem gente que não dá valor nenhum para a sua vida. Não cuida do básico, minha gente, que é a saúde física. Não cuida da saúde mental. Não dá valor, sabe, para o tempo. Então, assim, a gente sequer, né, dá valor para o que a gente já tem. A gente recebeu um monte de dons, um monte de talento. A gente tem o fator mais precioso desse plano, que é o tempo. A gente tem energia. A gente tem bons relacionamentos, né? A gente tem tantas coisas. Então, o ter, né, que Mateus aqui estava se referindo a isso. Então, eu tenho tudo isso. Se eu não dou valor, o que acontece? Até isso me será tirado. Então, aquele que tem, mais será dado. Aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado. Então, imagine uma coisa, né? Ó, se você tem
e reconhece que você tem e dá valor ao que você tem, mais lhe será dado, ou seja, expande. E você terá em grande quantidade, em muita abundância. Agora, se você tem e você despreza, e você vive se queixando, e você não dá valor, você, comprime, contrai. E até isso que você tem lhe será tirado. Então, a mente da gente, ela é condicionada para isso. Então, assim, a gente tem que entender que o que guia a gente não pode ser a mente. A mente, ela está fazendo o trabalho dela, ela está olhando todos os perigos, todos os riscos e está te alertando. Então, ela sempre vai estar olhando por que falta. E se tu não tiver dinheiro para pagar a conta mês que vem, isso é trabalho da mente, ela tem que fazer isso mesmo. Por quê? Porque se realmente você não tiver comida no mês que vem, como é que vai ser? Mas isso vai multiplicar para a tua vida, aí a tua vida toda vai ser uma queixa, aí tu vai entrar em colapso em todas as outras áreas da tua vida por causa de uma conta, por causa de dinheiro. Então, assim, a gente precisa entender que a mente, ela reclama, ela se fecha para abundância por causa disso. Ela tá te mostrando os pontos que você tem que prestar atenção. Beleza, mente, já entendi. Por isso que quem é organizado, disciplinado, escreve, não tem tanta dificuldade com isso, tá? Então, quando a gente faz Shabá, né, pôr do sol da sexta até pôr do sol do sábado, é exatamente para a gente treinar isso, esse descanso, essa confiança. Aí eu descanso no reino tem tudo. Então é um treino para isso, é um treino, tá? Então, olha, quem reconhece, expande, tá? Não esqueçam nunca disso, minha gente, porque, olha, às vezes a gente não enxerga isso, né? A gente acha que, nem percebe que a vida é um grande presente. Até ela, meus amores, vocês podem perder, ou a qualidade dela. Vem doenças, vem sofrimentos, vem limitações, vem um monte de coisa, tá? Então, como eu já falei em Shabá, deixa eu puxar um pouquinho aqui, né, uma compreensão sobre isso, né? O que é o Shabá, né, quando a gente faz no sábado? É essa pausa que faz a tua mente aqui, tua consciência centrar, você já tem, o que você já tem? E é o Shabá, esfrega na tua cara tudo que você já tem. Porque é um dia que você não se preocupa em buscar nada, em conquistar nada. Você vai só usufruir o que você já tem. Então, é uma revelação do que você já tem. Então, prestem bem atenção, né? Nas escrituras, né, o 7º dia da criação, que instituiu o Shabá, então o Shabá não tem nada a ver com judaísmo, com judeu, com prática de sei lá o que, não, minha gente. Foi Deus criando o mundo, no 7º dia, ele criou o Shabá. O 7º dia chama-se Shabá, tá? Então, o que ele diz ali? O dia em que tudo repousa. É o dia para contemplar o que você já fez. Então, você trabalhou de segunda a sexta. Quando chegar fim do dia de sexta, você, já posso descansar, já tenho o suficiente para esta semana. E aí começa uma confiança, estabelecer uma confiança, uma gratidão, né? E aí isso vai se expandindo. Não é parar, não vou fazer nada, não pode isso, não pode aquilo, que nem era antigamente no Velho Testamento, né? Na Torá não pode, lista do que não pode. Jesus veio e falou, não, minha gente, é consciência. Não adianta você não fazer do lado de fora e tua consciência tá aqui, toda amarrada nisso. Pensou, já tá em pecado. Pensou, já errou o alvo. Pensou, já era, né? Já não tá cumprindo mais o mandamento. Então, é muito interessante, né? Então, assim, no sábado a gente para não porque a gente não tem mais força, mas porque a gente reconhece que o essencial, o que eu preciso já foi provido durante a semana. O que eu precisava fazer já foi feito. E esse é o momento que eu dou uma parada, dou uma centrada e aproveito aquilo ali que eu já construí, já conquistei. Então essa é a primeira. A segunda parte minha gente, a gente prestar bastante atenção dentro desse conceito aqui do Shabá, né? Prestar muita atenção, porque olha, esse mundo moderno,
Ele assim, ó, fica o tempo todo, ó, nos empurrando para fazer sem fim. A gente tem que fazer muito, a gente tem que conquistar muito, a gente tem que ter muito, a gente tem que ser muito, a gente tem que se vender, a gente tem, né? E o Shabá, ele convida a gente a essa consciência. Peraí, calma. Você já tem o bastante. Já deu, ó. Você passou 5 dias aqui se matando, 6 dias se matando aqui. Já deu, calma. Aproveita isso aqui. Então é um aprendizado do faço, usufruo. Passo, usufruo. Qual é o maior problema da humanidade? Merecimento. Eu acho que eu não posso, eu acho que eu não... Vê a quantidade de gente que tem problema com isso. Inclusive, tenho certeza que você que está aqui me ouvindo, né? Então, essa pausa, né, ela cria esse espaço interior, né, esse espaço dentro de nós, para a gente perceber, né, que ter mais nasce desse cuidado que eu já tenho. Então vamos lá, só usando o Shabá de exemplo. Ó. Eu paro na sexta noite para o sábado, né? E aí entro nesse lugar, aproveitando que eu já tenho. O que essa lei espiritual aqui está nos dizendo? Ao que tem, mais será dado. Então, se eu reconheço que eu tenho, o que vai acontecer? Mais vai ser dado. E aí, eu nunca caio depois da vírgula, né? Essa segunda parte. Mas o que não tem, por quê? Porque eu sempre vou enxergar o que eu já tenho. Então, se eu reconheço o que eu já tenho e sou grata pelo que eu já tenho, mais me será dado e eu terei abundância. Aí as pessoas dizem, nossa, porque todo judeu é rico. Adivinha por quê? Eles estudam, minha gente, e praticam. Entendeu? E a gente fica aqui preso nessa noia aqui, né? Desse mundo caído, doido aqui. Então a gente se perde nisso. Então, olha, a energia espiritual do Mateus 25, 29 fala exatamente dessa mesma coisa, tá? Fala assim, ó, a abundância que a gente tem, e todos nós temos abundância, gente. A gente mora, olha, a gente mora em cidades, parques, florestas, né? Tem todas as condições para a gente viver, né? A gente escolheu, você tá aí porque você quer. Você não é uma árvore, você não tem uma raiz, você tem 2 pés. Se você não tá feliz onde você tá, move yourself. Vai embora, vá fazer outra coisa. Quantas vezes eu já movi meus pezinhos e fui-me embora de onde eu não estava satisfeita? Então, a abundância é a consequência dessa gratidão ativa. Então, quanto mais eu reconheço que eu já tenho e sou grata, mais me é dado. E aí eu tenho abundância. Por isso que você vê as pessoas que são alegres, né, vívidas, quanto mais elas têm esse olhar, né, de gratidão, de expansão para a vida, mais essas pessoas têm essa explosão de vida, né? Tem gente que olha e a gente vê a vida pulsando nelas, né? E tem gente que tá morrendo dentro das calças. Por quê? O pouquinho que ela tem ainda está sendo tirado. Por quê? Porque não reconhece que tem. Então isso é muito engraçado, né? O vazio, esse vazio, né, que a gente tem, parece assim que todo tempo tem um buraco aqui dentro, é o resultado dessa negligência, né, que a gente não enxerga o que a gente já tem. A gente vive numa pressa, numa correria, numa loucura sem tamanho. Parece que nunca tem tempo. Então o tempo é escasso, a gente não enxerga a vida que a gente tem, a gente não explora os dons e talentos que a gente tem, a gente não reconhece o que a gente já recebeu, enfim. E aí a coisa começa, né? A rodinha vai girando. Se você tem, reconhece que tem e é grato, mais disso vem, expande. E a rodinha gira o contrário também. Se você não reconhece o que tem, menos você vai ter cada vez mais comprimidinho você vai ficar. Ficou claro aqui? Até aqui? Outra coisa que a gente vê assim todo santo dia, meu pai amado, queixas e dificuldades materiais. Olha, dinheiro, tempo, meu trabalho, meu chefe, minha família, blá, 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 minha conta, assim. Tudo isso é espelho dessa percepção. Como é que você olha para a vida, de forma geral?
É exatamente isso aí. As queixas que a gente tem, ou a gratidão, é a forma que a gente enxerga o copo meio cheio ou meio seco, tá? Essa queixa constante, né, a reclamação constante, é sintoma. É sintoma, sabe de quê? De uma mente que esqueceu que ela já tem um monte de coisa. Só tá olhando pra falta, tá? Não é problema material, não é falta. Olha, veja as pessoas se queixando assim num tamanho assim, sabe? De ai, não tem, sei lá, 500 reais. Desse uma pessoa reclamando por causa que ela tava precisando de 500 reais. E é uma pessoa que, enfim. E esta pessoa me reclamando com um iPhone de 15 mil na mão. Entenderam? É por aí, minha gente. Entendeu? A gente não consegue enxergar. Parece que tem uma venda assim na frente dos nossos olhos, sabe? Então, não é problema material. Não é. Não é esse o problema que adoece. É uma perda de perspectiva. A gente já não consegue mais olhar, ter foco para o que realmente importa. A gente está preso na falta. A gente está tão na mente. Olha, as pessoas não meditam, as pessoas não têm um momento de contemplação, as pessoas não transferem para a onda alfa sequer, nem um dia da semana, nem uma vezinha. É óbvio que elas vão ficar sempre na onda beta, ou seja, mente, mente, mente. A mente o tempo todo, ela fica o tempo inteiro aqui criando cenários. Então, assim, a gente perde esse foco, sabe? Essa perspectiva de olhar para o que importa. E com isso, se a gente olha só para a falta, a gente abre um buraco maior de falta. Se a gente foca nesse já tem o suficiente, hoje, o que você precisa hoje? O que te falta agora? Se a gente olhar ao redor, não falta nada, né, gente? Ah, mas eu tenho que pagar uma conta mês que vem. Gente, mês que vem. Todo mês que vem tem o mês que vem. Isso aí não vai acabar nunca. Mas hoje, agora. Ah, não tem, não. Então, quando a gente não reconhece, né, a gente perde esse poder de multiplicação que está embutido no nosso livre-arbítrio. Ficou claro até aqui, minha gente? Espero que vocês estejam pegando aí o fio da meada, porque é muito importante a gente entender isso, porque uma vez que a gente entendeu isso, a vida muda assim drasticamente, sabe? E vou nas bases mesmo, assim, por exemplo, se a gente estudar biologicamente, a neurociência, ela mostra, né? Porque quando a gente fala de gratidão, né? A pessoa fala, esse negócio de gratiluz, né? Namastê. Gente, gratidão. Existe N pesquisas científicas de que gratidão reestrutura o sistema nervoso. Reestrutura o sistema nervoso. Então não é um gratiluz, não. Tá muita gente doida por aí falando besteira, mas não é. Se você começar a praticar a meditação, ela reestrutura seu cérebro. A gratidão reestrutura teu sistema nervoso. Então, a gente está falando de coisa biológica, física, palpável, tá? Quando você começa a praticar a gratidão constantemente, baixa teu cortisol. Porque o cortisol é produzido pelos pulsos elétricos que a mente preocupada manda. Você tem que ficar em estado de alerta. Se você desabilita isso, não produz cortisol em excesso. Logo você vai ser uma pessoa mais relaxada, vai ter neurotransmissores de bem-estar. Entenderam? Aumenta a nossa serotonina, né? Eu falei dopamina, são hormônios de bem-estar, né? Então, ocitocina, a gente consegue ser mais relacional, né? Então, literalmente, a gente expande, né, a nossa capacidade de perceber mais possibilidades. Quanto mais eu vejo possibilidades, mais possibilidades aparecem na minha vida. Quanto menos eu vejo e reconheço isso, menos eu tenho. Então, o princípio, né, é o mesmo, né? Quem tem consciência, cria abundância. Então a gente fala muito isso, a pessoa, vou ficar falando, repetindo o dia todo. Gente, não é repetindo, não é papagaio, é ser consciente. Então, assim, a gente precisa fazer uma aplicação prática disso. Porque sem treino, gente, olha,
A consciência, ela só é instalada na gente ativamente. Isso quer dizer o quê? Ativa, com atividades, com ação, ok? Ativamente. Então, eu vou sugerir para vocês aqui algumas coisinhas para vocês fazerem. Por exemplo, você vai escolher um momento do seu dia de, eu não tenho tempo. Se você não tem 5 minutos, você tá muito ferrada nessa vida. Mas muito, não é pouco não. Entendeu? Se eu fosse você e não tivesse 5 minutos, eu arranjava meia hora. Porque você tá muito ferrada se você não tem 5 minutos. Você faça uma espécie de um mini Shabá, sabe? Fica ali 5 minutinhos em silêncio, sem fazer nada, só pensando assim. Tudo que você tem, sabe? Você acordou, você dormiu numa cama gostosa, você teve café da manhã, você tem uma família, ou não, de repente você mora sozinha, aquela parte de acordar, fazer o que você quiser, você tem um carro para te levar para o trabalho, ou você tem um trabalho. Então começa a ir pensando, sabe? Seu corpo tá saudável, tá funcional, seus olhos enxergam, seus ouvidos ouvem. Então começa a fazer 5 minutos, minha gente. Tu vai ver que é pouco para tanto de coisa que você vai enxergar, tá? Outra coisa que você pode fazer também, você respira assim, ó. E fala, eu reconheço tudo que eu tenho e tudo que já está presente aqui em mim agora. Esse presente é um presente. E aí você começa ali a se conectar com tudo isso que tem, essa abundância aqui que você está inserida. Essa é outra coisa muito legal, né? E aí outra coisa também, assim, você pode pegar um papelzinho e escrever, por exemplo, 3 coisas pelas quais você é grato. Você tem que fazer todo dia. O interessante disso é que amanhã, quando você fizer esse exercício, você não pode repetir essas 3 coisas que você escreveu hoje. Com 15, 20 dias, a tua mente já vai estar, porque a mente ela é assim, você deu o comando, ela ativa, é uma planilha de Excel. Há 20 dias, tua mente está assim, meu Deus, vamos procurar uma coisa legal hoje, porque amanhã eu tenho que escrever, né? E aí você vai ver a sua mente focando em coisas positivas para você no outro dia escrever. Só que esse aqui é um trabalhinho que você está fazendo, ó, uma neuroplasticidade novamente. Você está moldando a sua mente, né? Reconfigurando a sua mente para ser uma mente positiva, de olhar para o que você já tem. Se você treina a sua mente para isso, adivinha, mas você vai ter. Entendeu? E com isso também, ó, para quem é ansioso, a ansiedade vai reduzir drasticamente, porque a ansiedade vem da insegurança. Se você olha porque falta, tu fica insegura, fica angustiada, ansiedade, que é uma reação natural. Se você começa a trabalhar isso aí, a tua ansiedade também baixa, certo? E aí, olha, por último, observa assim, essa sensação de falta, né? E aí você diz, o que está faltando? E vai observando. Aí tudo que vai vir, minha gente, é lá atrás ou lá na frente. E você diz, não, agora, o que está faltando agora? E aí a tua mente já vai te puxar para outro lugar. Tu vai dizer, não, mente, não estou perguntando lá fora, eu estou falando agora. O que está faltando aqui agora? Nunca falta nada no estado presente, porque a gente está no eterno, na eternidade. O presente é a eternidade. E aí você treina também para estar nesse lugar também de abundância da eternidade, é outra coisa maravilhosa também. E, gente, para a gente finalizar aqui nosso estudo rápido, né? Se for um estudo bem rápido, essa lógica, né, que é uma expansão interior que a gente trabalha, né, que o Mateus 25, né, nos traz, não é uma ameaça, né? Nada que tem nas escrituras é uma ameaça. É uma chave espiritual. Que se a gente entender terapeuticamente, a gente começa a fazer essas coisas, de uma reconfiguração aí da sua mente. Né? Então você começa a trabalhar. O universo, ele vai confiar mais àqueles que sabem cuidar e agradecer. Imagina assim, uma pessoa que, sei lá, você tem que deixar teu carro, tu vai viajar, ficar 3 meses viajando. Não tem onde deixar o teu carro, tu vai deixar com um amigo teu. Tu deixa com um amigo. Quando tu volta, o carro tá com os pneus careca, desalinhado, tanque vazio, carro sujo, arranhado. E aí você viaja depois de um tempo de novo. Você vai deixar de novo com essa pessoa?
E se você deixa com uma pessoa, de repente, fulano, fica aí, ó, pode ficar usando e tal. Quando você volta, seu carro tá um brinco. Ele mandou dar um polimento cristalizado, o carro tá limpinho, o tanque tá cheio, tá alinhado, tá balanceado, tá bonitinho o carro. Você olha e fala, interessante, obrigada e tal, não sei o que, né? E aí, quando você for viajar, adivinha com quem você vai deixar? Então, minha gente, quem cuida bem do que tem, recebe mais. Por uma questão óbvia do universo, tá bom? E o Shabá é o nosso treino semanal para essa consciência, para nos fazer entender isso, né? Que a gente tem já o suficiente e aprender a usufruir isso. Porque a gente fica tanto nesse conquistar que a gente nunca aproveita, né? Porque quem descansa reconhece. Você só sabe que se a sua cama é confortável se você deitar nela para descansar, né? Se você reconhece tudo isso, você está manifestando mais. Então, gratidão, ela tem um padrão vibracional na escala de Hertz super alto, vibra na abundância. Quem é grato, não falta nada, ele está num padrão vibracional onde não falta, onde você se conecta com absolutamente tudo que você precisa, né? Quando a gente começa a queixa, né, vai reclamando, a raiva, a angústia, ela está lá embaixo na escala de Hertz, ele se conecta só a coisa ruim ali. Então, é tudo um padrão vibracional, isso é quântico, né? Isso é quântico. Então, o acesso do reino está em entender esse mecanismo quântico que tem embutido, né? Tudo isso é falado na Bíblia? Sim. As escrituras ensinam sobre isso? Não, porque não é o foco. Mas ela deixa claro que isso existe, tá? Tanto que aqui está dizendo, né? Então, escolha todos os dias, né? Qual é, né, o padrão que você quer viver? Você quer viver nessa queixa, nessa lamúria, ou você quer se expandir a cada dia? Se você quer expansão, cuide e agradeça tudo que você já tem, que não é pouca coisa. Não é coisa mesmo. Então vamos lá, um resumão para a gente encerrar. Uma das frases mais mal entendidas, né? Nesse contexto de à primeira vista, né, quando Jesus explicou isso, está lá na parábola dos talentos, né? Por quê? Porque à primeira vista parece assim, que é injusto, né? E aí, como a gente tem esse entendimento muito errado de que é Deus, a gente faz essa conta, e Deus que mandou, porque Deus quis, porque Deus, né, a gente transfere, a gente não sabe usar o livre-arbítrio, transfere isso para Deus, então a gente vem com essa questão de justo e injusto. Mas a gente tem que entender que, ó, minha gente, é consciência. A gente ganhou uma coisa chamada livre-arbítrio. Você escolhe causa e consequência. Você está dentro do universo dual, tá? Então, Deus não privilegia ninguém, tá? E nem pune ninguém. Deus é benevolência, é energia da graça. Deus está lá, à disposição, dando tudo para nós. Quem é que fecha isso? Nós. É nós. Então, o universo ele multiplica aquilo que a gente sustenta com atenção, né? Tudo que a gente enxerga, que a gente já tem. É tudo energia, minha gente. Se você acha que não tem, não tem. Livre-arbítrio. Você está escolhendo viver nesse lugar de falta. É uma escolha sua. Então, Deus não tem culpa. O Mateus que escreveu não tem culpa. Jesus que falou não tem culpa, entendeu? Quem tem, porque acredita que tem, cuida do que tem, tá ganhando mais, também não tem culpa. E a gente morre de inveja dos outros, né? O que é inveja? Inveja não é você querer ter o que os outros têm. É querer que os outros não tenham o que você também não tem. Isso que é inveja, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Porque se a gente prestar atenção, a gente não compreende realmente o que Jesus falou, e não só nessa, na maioria, né, das coisas. Imagina, naquela época, o povo que estava lá com ele não conseguiu captar, que dirá a gente tempos e tempos depois. Então, a gente precisa se debruçar sobre os estudos originais, né? A gente precisa realmente pedir a intercessão do Espírito Santo para nos revelar, para nos, né, sustentar nesse entendimento, né? Porque é um princípio espiritual, né? O Shabá é um princípio espiritual. E Deus fez isso, né, na criação do mundo. Ele criou
Depois ele, pô, tá bom, já criei, estava cansado. Você acha que Deus estava cansado? Claro que não, ele estava só nos ensinando. Ó, vocês fazem para este mundo, podem construir muitas coisas nesse mundo, mas tem um dia que vocês vão contemplar essa criação, o que você já tem. Então é sobre gratidão e essa maturidade diante da escassez, né? Porque são portais de abundância. Então a gente vive na escassez se a gente quiser, tá? Porque a escassez realmente não existe, a não ser na nossa mente. Por que algumas pessoas têm muito e outras não? Algumas são bilionárias e outras estão morrendo de fome. São as mesmas pessoas. Né? Mas mesmo as oportunidades são desiguais. Não, gente, não apelem para essas desculpinhas da mente. Tem gente que sai lá do oco da favela e fica rico. Mas é porque teve... Não, a gente pode arrumar a desculpa que for, mas o negócio disso chama-se consciência, tá? Consciência. Então, esse é um versículo que, quando a gente começa a compreender ele, a gente entende que o medo é uma palavra para vocês terem muito cuidado, porque o medo da perda, o medo da falta, ele paralisa qualquer fluxo. Onde o medo chega, ele é o botox, né? da nossa prosperidade. Entrou, pá, paralisou o negócio ali, gente. Já falei em botox, já viram que eu não tenho, né? Então, assim, é o botox que paralisa tudo. Entrou o medo, já era. Paralisa tudo. Enterra, né? Essa perspectiva aí. Então, ó, é a queixa, é o medo, a reclamação, a sensação de injustiça. Não é justo, esse tem, eu não tenho oportunidade, porque o governo, porque o neném, porque tudo isso, minha gente, é o mesmo buraco. A gente só muda o discursinho, o buraco é o mesmo. Esse tipo de coisa interrompe o fluxo da abundância, acaba nos deixando nessa vala da escassez ad eterno. Ad eterno, tá? Porque é o que tem, se você está na abundância, você tem, mais será dado. E aquele que não tem escassez, reclamação, injustiça e medo disso, medo daquilo, até isso será tirado. Então preste bem atenção, tá? Prestem bem atenção nisso. Então, Shabá, como eu falei, Shabá é essa chave. É nele que a gente aprende a descansar e confiar que o que dava para ser feito já foi feito e já existe tudo. Tudo está pronto, a gente pode contemplar. Então, o Shabá, ele libera o controle, ele libera o medo, né? Ele reconhece que a fonte provém tudo, né? A gente reconhece que essa expansão pode ser recebida, acolhida, né? É uma coisa não material. A gente começa a enxergar além do material do apego, né? E aí esse medo, né? Vou perder. Ai, meu Deus, vou perder tudo. E aí a consciência do Shabá sussurra assim para você, ó, calma. Você já tem tudo que você precisa agora. Agora, o que está faltando para você? Nada. Nunca tá faltando nada agora. Isso é uma chave muito legal. Se a gente virar, minha gente, a gente vai muito longe. Lembrando que Shabá, descanso, não é passividade, tá, minha gente? É confiança ativa. Ativo. Tudo aqui é ativo, tá? Se você não fizer, se você não tiver essa prática na mente, na consciência, não vai muito longe, tá? Então, não tem nada a ver com religião, como eu já falei, né? É uma disciplina de expansão, de consciência, é parar, é respirar, é agradecer, é permitir que o Espírito Santo reordene, né, internamente a gente, né? E isso vai se refletir no externo em algum momento, né? E aí, prestem atenção na ingratidão, minha gente. Ingratidão é o miolo que entope o cano da abundância. O que entope o cano da abundância? Ingratidão. Ingratidão. É se queixar, é reclamar, achar que é injusto, achar que tem inveja. Tudo são questões materiais. Tudo isso bloqueia o fluxo, tá? Enfim, a gente acha que não tem isso, mas quando a gente olha, minha gente, a primeira coisa que é quanto mais rápido a gente admitir, mais rápido a gente sai desse lugar, né? Porque toda vez que a gente reclama,
Qual é a energia que a gente se conecta? Eu não confio que há o suficiente. Eu não confio que há o suficiente. O que acontece se você disser isso? Segundo esse princípio de Mateus 25. Se você está dizendo, então que o suficiente que você tinha, me dê aqui. E não é uma coisa que Deus vem tomar, gente, é uma energia. É você que põe ou que tira. Então, Deus, não é Deus que está botando e tirando. A gente tem uma mania de transferir. Ai, Deus vai tirar então, porque eu não sou agradecida. Não. Deus nem tira nem põe. Deus já deixou tudo disponível. Você vai lá e pega ou você vai lá e deixa. Ó, Deus vai dizendo assim, não, minha filha, tá aqui, ó, deixa o ensinamento, mandou o filho, já mandou não sei quantas coisas. E a gente insiste em não aprender. Então, já quer culpar o pobre, coitado, né? Quer dizer, coitado somos nós, né? Ele de coitado não tem nada, né? Então, essa é uma vibração, né, gente, que cria um ciclo de repetição, de escassez. É perigoso isso, é perigoso, porque a gente entra nesse, sabe? Para sair, é um ritmo hipnótico mesmo, né? É complicado, tá? Então, gratidão, espiritualmente falando, né? É um ato espiritual muito elevado de fé. Tanto que tem lá, se você pedir acreditando que já tem, terá, né? Só que como está escrito lá, né? Pedindo, acreditando que já receberam com M no passado, receberão com tio no futuro. Para quem entende português, já viu a diferença aí, né? Então, o que acontece? Toda vez que a gente tem certeza que a gente já tem, a gente já agradece, a gente terá. Isso vai ter, é fato, isso é fato. Então não é emoção, não é, sabe, essa coisa milagrosa, fazer uma mandinga, não tem nada disso, minha gente. É quântico, é uma lei quântica, é uma escolha consciente, tá? Então reconhecer que tudo que me acontece é eu que escolhi.